Você tava com saudade? Eu espero que você sim estava. Tá de volta, a Copa do Mundo acabou, a Argentina chorou, os brasileiros que falam somos argentinos também choraram, e você também vai com a volta do Brasileirão aí, vai chorar ainda mais. E nessa semana, o que eu queria contar da semana passada? Eu estava no Rio de Janeiro, fazendo várias coisas, e a vida é feita de primeiras vezes, né, meus amigos? Eu perdi o voo, eu gravei uma série na Globo e eu estou aqui hoje para vocês. Olha o visual novo. Cara limpa. Face Baby. Parece o ovo do Shrek. Você que vai dizer. Hoje, sem mais enrolação, deixa eu tirar o volume daqui. Vai começar o Pode Isso Montoni, uma pergunta no meu podcast. Por que eu não gravei semana passada rapidamente? Porque eu não consegui, gente. Eu vou explicar um pouquinho nesse episódio. E eu vou tentar, vou publicar hoje esse episódio, hoje é segunda-feira, dia 20/7. Ele será publicado hoje, que eu estou gravando hoje. E talvez eu não publique mais um episódio essa semana, porque eu vou pegar minha sobrinha. Depois eu faço um episódio só sobre isso, de divertindo com os sobrinhos, né? Sobre criança, sobre essa parte que é muito interessante, tá bom? Deixa o seu like, curte, né? Que é o like, comenta, compartilha e se inscreve no canal, porque ajuda muito esse canal a crescer, a chegar em mais pessoas e eu continuar fazendo esse trabalho com muita alegria. Você fala assim, nossa, esse trabalho é horrível. Tudo bem, mas é um trabalho alegre. Entendeu o que eu tô querendo dizer? Falar, é ruim o que você faz. Pode ser, mas é alegre. Entendeu? Eu não menti sobre isso. Eu não falei que ele era perfeito. Falei que ele era alegre. Tá bom? Bom, da Copa do Mundo, a gente eu vim falando em vários episódios aqui, porque não tinha como fugir, fiz vários reels, assim, vários não, né? Fiz alguns nesses dias, mas não tinha como fugir do final da Copa do Mundo, né? A gente tinha que falar da Copa, etc. E eu só queria fazer uns comentários, você até fez um reels, assim, dando risada da Argentina. Pois é, chora, hermanos. E o que eu queria dizer é que, assim, cara, eu já tô com muita saudade, entendeu? Porque eu fiz um outro reels também falando que o Santos vai voltar a jogar, que é o meu time, e o Premier fala que o melhor time é o seu, o meu não é, porque o meu é o 16º, então ele não é o melhor time, tá longe de ser, e a qualidade de futebol cai muito, mas o que eu queria deixar é de novo a mensagem de que a Copa do Mundo é muito legal. Porque, tipo assim, é muito doido você ver todo mundo em algum momento torcendo junto, ou, tipo, aqui eu vi no prédio, assim, ontem eu tava assistindo aqui na minha casa, todo mundo falando do jogo. Só tinha post sobre isso. Foi a Argentina vai perder, a Argentina vai ganhar. Muito doido, assim. Então, é muito legal. Bom que é de 4 em 4 anos que a gente fica morrendo de saudade, vive intensamente, mas agora bate aquela ressaquinha de, ah, meu Deus do céu, a Copa do Mundo nos abandonou, né? E me diz você, o que você achou da Copa do Mundo? Você gostou? Você curtiu? Você fica ansioso? Como é que você é? Como é que é o seu coraçãozinho aí? Eu, particularmente, adoro Copa do Mundo, mas também amo as Olimpíadas. Então daqui 2 anos vai ter umas Olimpíadas e ano que vem também tem Copa do Mundo Feminina. Então a gente está com uma série de eventos aí muito interessantes para acontecer e que a gente vai se divertir bastante. E eu achei que também gostei muito do negócio que eu queria falar do intervalo lá que aconteceu. Justin Bieber, Madonna, Ronaldinho Gaúcho e Ronaldo Fenômeno num clipe. Para! São os meus sonhos acontecendo juntos. Muito da hora. Para com isso. É só um rolê aleatório acontecendo de maneira perene, né? E na nossa. Cara, por que eu perdi o voo, né? Muito maluco, assim. Todo mundo fala. Eu tava num lugar lá, pra resumir, lá no Rio de Janeiro, pra você que não conhece o Rio de Janeiro, e pra você que conhece vai saber, que chama Pontal. É como se eu estivesse em Guarulhos, que é longe, pra Chuchu, pra não falar outro termo, e eu estivesse hospedado em Congonhas. Por exemplo, assim, perto do aeroporto de Congonhas, na zona sul, assim, que é muito longe, você atravessa a cidade quase, né? E eu tava em Pontal para pegar em Santos Dumont. Então, assim, foi uma sucessão de coisas meio malucas, assim, na quinta-feira. Eu trabalhei muito, parei de trabalhar cedo, saí com a minha esposa mais cedo para voltar do Rio de Janeiro, porque eu tinha que voltar, queria estar sexta-feira em casa. Por que eu queria estar sexta-feira em casa? Você me pergunta, nossa, mas por que? Você precisava? Porque eu ia gravar a série no Rio de Janeiro de novo no sábado. Mas eu tinha um monte de remédio que eu tinha deixado aqui, eu queria tomar, eu queria deixar o notebook do trabalho, porque eu trabalho de home office a grande maioria das vezes, e eu não queria ficar zanzando com o notebook no sábado, a minha mala estava pesada, eu queria voltar com uma malinha menor, eu queria lavar as roupas em casa, eu queria treinar em casa na minha academia, enfim, sei lá, é meio... Sabe quando você tem uma ideia na cabeça, você é meio metódico, e eu falei, vai assim, aí a pessoa fala, para de ser maluco,
fica aqui. Aí eu falei, não vou ficar. E a gente deu uma discutida. Foi mais ou menos isso que aconteceu, assim. Mas eu queria voltar, eu tava meio metódico pra voltar. Falei, vou voltar. E eu já sou um cara, pra quem me conhece, pouquinho teimoso. E falei, vou voltar. Mas não foi só culpa minha de ter tudo acontecido e nem culpa de ninguém. Lá é um trânsito absurdo, tipo, demorou 1 hora e meia pra chegar lá. Aí a gente se perdeu na entrada que a gente alugou um carro pra devolver ali na Localiza. Foi meio que tudo meio bagunçado o que a gente fez. Aí a gente foi e o voo tinha um embarque que fechava muito assim. Aí a gente perdeu. Aí qual foi o negócio que me deu tristeza? E pra quem é mão de vaca vai entender. Sabe quanto deu Uber pra voltar dali até onde eu tava? R$ 184. R$ 184. Meu amigo, eu falei, meu Deus, eu podia ter economizado R$ 184 e ficado lá. Porque eu já tava lá, entendeu? Tipo, a vida é feita de primeiras vezes e feita de para de ser teimoso e presta atenção que se você perder 2 dias de não tomar o remédio, de fazer a coisa, você não vai morrer do nada, entendeu? Tipo, cara, era só ter ficado lá, enfim, que foi o que aconteceu, né? É, só que a sensação de, tipo, o problema até deixar anotado esse tópico aqui, a sensação de alguma coisa sair do seu controle quando você tinha controlado é muito ruim, né? A gente tem que aprender que a gente não controla nada, sabe? Porque eu poderia ter perdido o voo porque o voo cancelou. Como tinha um monte de gente lá reclamando na Latam, porque o voo estava atrasado. E não tem o que fazer. Atrasou, meu amigo. Procura outra coisa para fazer. Entendeu? Não tem o que fazer. Então, tipo, não adianta, e eu fiquei meio frustrado na sexta-feira, sabe? Meio, putz, que merda. Putz, sabe? Tipo, é ruim isso, né? Enfim. Aí. Mas assim, acabou que resolveu a situação, né? Não tem o que fazer. Como eu já tinha. Eu ia gravar ali na Globo e eu já tinha as passagens de volta deles lá. Eu só pedi para cancelar a ida e fiquei com a volta, então não gastei com a minha volta. Embora a gente tenha perdido um pouco de dinheiro, e principalmente a minha esposa, que teve que voltar naquele dia, voltou de ônibus com o filho dela e com o sobrinho dela, ela gastou com o ônibus, então ela perdeu um pouco de dinheiro, mas não perdeu um dinheiro estratosférico, que também é isso que você fica, tipo, passagem internacional, que você perde uma bala, entendeu? Tipo, foi um dinheiro que, obviamente, a gente não queria ter perdido, mas deu pra sobreviver, entendeu? Mas é mais saiu tudo fora de controle, como a gente imaginava, mas foi tudo tranquilo. E até achei melhor que eu consegui dormir um pouco mais, porque eu não ia dormir muito de sexta para sábado, e acabei conseguindo dormir bem, que o voo era muito cedo também para ir pro Rio, então foi melhor assim. E a outra coisa que eu queria comentar, eu fiz um episódio, eu gravei uma série pela primeira vez na Globo, e eu gravei uma série bem profissional, assim. E eu não queria ficar entrando nos detalhes de Globo ou de tudo, mas o que eu queria deixar aqui é que depois eu vou fazer um episódio, eu fiz um episódio que vai sair aqui no Especiais do Montone, sobre o meu um dia no Projac, sobre esse episódio. E tem algumas partes, tem algumas percepções minhas, tem eu entrando lá, então tem algumas coisas que eu posso gravar e posso contar. Mas o que eu queria dizer assim é que assim, foi muito curta a cena, né? Nem é esse o ponto. É sobre duas coisas que me marcaram um pouco assim. Como a gente fica ansioso para desafios novos na nossa vida, por exemplo, assim, eu faço stand-up há 6 anos, assim, né? E hoje em dia eu posso ficar um pouco mais acelerado para subir no palco, mas eu já estou fazendo há um certo tempo, então eu consigo me controlar um pouco mais, eu consigo ter mais jogo de cintura para determinadas situações e até ficar mais calmo quando a plateia não reage bem. Entendeu? Porque eu já tô fazendo há muito tempo. Mas naquela situação eu falei, cara, como vai ser? Será que as câmeras vão estar em tal lugar? Será que eu vou ficar muito nervoso? Será que, sabe? E é totalmente tudo diferente como eu imaginava. Por quê? Porque eu achei que sabe quando você fica destacado numa apresentação de colégio e todo mundo fica te esperando assim, ó, falando, faz aí. Na verdade não, na verdade ali naquele momento todo mundo quer muito acertar porque tá todo mundo fazendo o seu trabalho naquele momento, entendeu? As pessoas não estão esperando alguma coisa de você. Elas estão com você fluindo junto, entendeu? Então, tipo, o câmera tá focado, o diretor tá focado na parte dele e ver o enquadramento, o outro ator que tá batendo com você tá também querendo fazer, sabe? Tá todo mundo meio que querendo não errar e fazer certinho, entendeu? Dando o seu melhor. Então isso foi muito legal. E a outra coisa é ver quanto detalhe tem numa gravação, sabe? Quanto figuração, figurinista, maquiagem, cabelo, as câmeras, a galera da preparação de elenco, quem corta a câmera, quem faz não sei o que, quanto detalhezinho tem, tem que gravar essa parte aqui, tem que gravar essa parte ali, tem que ter a continuidade, tem que ter não sei o que, quanto detalhezinho para fazer uma cena curta e bem profissional para ir, o roteiro que tem que ir certinho, as falas, é muito doido assim, mas foi divertido, claro, assim, eu não vou mentir assim, não é o meu sonho ser ator, entendeu? E talvez eu nem persiga isso, mas é muito legal como ter entrado no humor
fez com que alguma coisa diferente aconteceu. Tanto que ano passado também eu gravei a Parimatch, né, na Jovem Pan. Eu gravava react de futebol. E foi por conta de humor, entendeu? Foi por conta do stand-up. Como que o stand-up tá me levando a outras coisas e como que a gente não imagina que determinadas ações que a gente coloca na vida vão voltar pra gente. Então, assim, só para finalizar esse episódio, eu sou muito grato a tudo isso que tem acontecido. É, espero que o meu podcast, assim, que eu amo, continue crescendo, independente do que aconteceu. Eu não quero parar de fazer mais meu podcast. É, embora eu não conseguisse semanal, eu consegui com 8 dias e já foi muito legal. E é isso que eu espero fazer, pelo menos. Se for a cada 8 dias, para mim já tá dentro da nota de corte da semana. Espero que você tenha gostado desse episódio. Não me abandona, porque, como eu falei, toda semana tem vídeo novo. Deixe seu like, curte, comenta, compartilha. A vida é feita de primeiras vezes. Um beijo e até semana que vem.